Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café, eu sou o Antenor e hoje eu vou falar para vocês o que eu achei finalmente do Focal Clear MG. Já deixa o like aí, se inscreve aqui embaixo no canal e considera também conhecer minha campanha lá na Apoia-se. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que tem ajudado demais a eu trazer esses reviews para vocês. E a Focal é uma fabricante que já apareceu aqui no canal em diversos reviews, inclusive eu fiz um vídeo dedicado falando mais detalhes sobre a marca, mas resumidamente ela é uma fabricante francesa que começou fabricando caixas de som. Hoje eles têm caixas de som high-end super fodas, tipo a Focal Gran Utopia, que eu acho que está na casa de R$500 mil, não tenho certeza, não lembro de cabeça, mas eu particularmente acho elas muito bonitas, são assim, além de tudo, uma peça de decoração. E eles têm também braços ali em som automotivo, algumas outras coisinhas menores e também fones de ouvido, que é algo mais recente da Focal, não tem muitos anos. E é muito interessante que os falantes dos fones da Focal trazem algumas tecnologias que foram desenvolvidas durante ali a produção de caixas high-end deles no passado. Então, muito desse know-how, dessa tecnologia vem nesses drivers mais recentes desses fones da Focal. E o Clear MG é uma atualização direta do primeiro Clear e ele custa cerca de $1.500 nos Estados Unidos e é um fone do tipo circunaural aberto, né, desse que fica em volta das orelhas aqui, um full size, e ele traz um driver dinâmico por lado de 40mm com o domo feito em magnésio, daí o MG. E o que eu mais gostei nele é que a construção e o design são impecáveis, eu acho ele absolutamente lindo, a escolha de cores é muito bonita, os padrões estampados no fone, sabe? A escolha de materiais, tudo nele é muito bonito, muito premium e muito bem feito. Eu achei ele bastante confortável, apesar de ser um fone relativamente pesado, ele para mim ficou maravilhosamente bom. Eu achei que ele traz agudos muito bem apresentados e também ele tem transientes muito bons e traz ali uma dinâmica muito legal. E junto com isso, um excepcional equilíbrio tonal. E o que eu menos gostei nele é que o palco sonoro é bastante limitado, principalmente no fone desse patamar de preço e inclusive junto com os outros focais ali que eu já testei, todos eles têm esse probleminha. O Clear MG vem nessa caixa gigante, mesmo tipo do Clear antigo, que eu já fiz o review aqui no canal, então a caixa deles é basicamente idêntica, tá? Aqui a gente tem essa case sensacional da Focal, que eu curto muito, e esse joguinho aqui de manuais, cabos, etc. Vamos abrir aqui primeiro, então para vocês verem. Ele vem com esse cabo balanceado aqui de boa qualidade, 3 metros se não me engano, e vem com um cabo mais amigável aqui, que é não balanceado, tem terminação 3,5 com adaptador para 6,35, que também mais conveniente, acho que ele tem 1,5 m, 1,2 metros, e o manualzinho de usuário aqui é uma caixinha bem luxuosa, e bem focal mesmo. E aqui a gente tem essa case que é excelente, tem uma rigidez bem legal, bonita inclusive, de muito bom gosto, né, tem um tamanho bacana aí. E aqui dentro a gente tem o Clear MG, que é um dos fones mais bem feitos que eu já vi na minha vida. Bom, aqui está ele. Ele tem esse aspecto de banco de carro de luxo da década de 90, sabe aqueles Mercedes? Então ele é todo... Essa headband aqui é em couro legítimo, né? Com esse acabamento aqui microfibra, que eu acho bastante confortável. E ele tem esse aço memória aqui dentro também, que não é muito pesado, mas que tem uma maleabilidade legal, então para mim ele traz um conforto muito legal. Isso aqui é uma liga de alumínio com esse trabalho de estamparia sensacional. E aqui a gente tem a grelha no modelo Comer. Eu acho que isso foi uma melhora importante em relação ao Clear anterior, porque o anterior era meio frágil, era só essa telinha aqui com uma estruturazinha de plástico por baixo, o que era fácil de amassar, dando uma dedada aqui, pegando com mais mau jeito. Esse aqui não, esse aqui é bem mais resistente, inclusive eu acho esse padrão muito bonito. Esse para mim, eu acho que é o fone mais bonito da Focal, ganha do Utopia inclusive. Então ele é de muito bom gosto, eu gosto pra caramba do padrão de cores dele, super bem feito, assim, os encaixes e tal, tudo é bem defectível. E o sistema de pads permanece o mesmo, ou seja, você consegue usar as pads dos outros fones da Focal dessa linha, né? Tipo o Utopia, o Clear antigo, o Elir, todas as pads funcionam nesse aqui também. É aquele sistema bacana que você só encaixa aqui, alinha os pinos, encaixa e tá tudo certo. Muito legal. E a conexão dele é 3,5 mm dos dois lados. É um fone realmente muito bem feito. Em termos técnicos, o que eu posso destacar nele é que é um fone bastante eficiente, então ele vai tocar bem ali da maior parte das fontes, né? Até o celular toca ele assim decentemente, claro que uma fonte mais transparente, com uma resolução melhor ali, vai ser mais interessante nesse fone. E ele é um fone de 450 gramas, o que pode parecer muito no papel, mas o desenho ergonômico dele é tão bom que isso para mim não apareceu.
O que leva a gente para a parte ergonômica, igual eu falei, é um fone pesadinho, mas a escolha de materiais é muito boa, né? O desenho dele, assim, a forma como a headband dele se assenta na cabeça, para mim ficou muito boa, a escolha de tecido ali da pad e tal, é tudo muito bom, então para mim não teve problema, realmente é um fone bem confortável de usar. E ele não isola muito, como todo bom fone aberto, então vai vazar som tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. E os cabos que a Focal manda nos fones também, eu não gosto tanto assim, eles são meio durões assim, sabe? Tem muita memória, são cabos que tem uma coisa, um quê de profissional, mas num fone que é destinado ao uso doméstico. Então bora falar sobre o som desse gigante. E assim como os outros fones da família Focal, tipo o Elair, o Clear, que eu já avaliei aqui no canal, a primeira impressão que esse fone traz é de bastante transparência e muita dinâmica, junto com transientes ali bem poderosos, capazes de trazer aquela sensação realmente física, sabe? Que você meio que sente o falante mexendo. E começando pelos graves dele, que eu achei muito bons e não são tão sequinhos assim quanto de um HD800S ou de um Hi-Fi Man Aria. Só que o quente aqui, como em vários fones da Focal, é a dinâmica, que é muito boa. E tonalmente falando, eles estão para mim ali mais ou menos dentro de um campo neutro, com um leve tempero, sabe, aquela coisa picante ali nos médios graves, que eu acho que é muito bem-vindo em diversas ocasiões, mas que não tira ele assim dessa linha tonal de ser mais neutro. Só que para mim isso deixa ele um fone bem vívido. E essa dinâmica se mostra muitíssimo bem em percussões, batidas eletrônicas. Então você coloca, por exemplo, uma Mobb Deep do Led Zeppelin, que mostra aquela bateria ali bem porradão, sabe, bem dinâmica mesmo, bem legal de escutar. Ou quando você escuta uma parada mais percussiva, tipo a Trilobita Solo 2 do Wakti, que tem toda aquela sequência de tambores que o Clear mostra de forma excepcional e com aquela sensação sempre mais física, sabe? Sempre que você tem uma pancada ali mais seca, uma pancada mais dinâmica, o Clear ele traz isso de forma muito dinâmica mesmo. E a parte técnica do Clear MG, assim como seus antecessores, eu não achei que é o seu forte, sabe? Ele mostra ali um palco que é somente ok, eventualmente sai da cabeça, mas não se expande muito além desses arredores aqui mesmo, onde ele já está colocado, com posicionamento de instrumentos que é bom e uma separação que não é tão grande assim, principalmente comparando com alguns concorrentes de peso, tipo HD800S ou o Hi-Fi Man Aria. E ele tem um detalhamento que é bom, que é bastante natural ali, mas não tem nada que chame muita atenção nesse sentido. Ele não é um fone detalhista. E os médios dele são tonalmente excelentes para mim, mostrando ali uma boa interpretação de neutralidade e são levemente aquecidos, o que para mim é bem-vindo, de um jeito que ele apresenta de forma extremamente agradável a música, só que ainda mantendo ali aquele refinamento e uma textura excelente. E para mim, a região média dele é o grande upgrade do Clear antigo, que para mim tem médios ali mais nervosos, sabe, com aquela pegada mais agressiva. Eu acho ele quase agressivão, o Clear antigo. Já o MG a coisa muda um pouco, eles ficam mais aquecidos ali, mais orgânicos e com aqueles timbres mais delicados, mas ainda consegue trazer timbres muito corretos e muito completos. E eu acho que tem coisa que realmente fica muito especial nele, tipo o álbum Livre, do Caetano, que tem um belíssimo mix ali de várias vertentes da música brasileira, e o Clear consegue meio que decodificar esse álbum todo da melhor maneira possível. Talvez seja o fone mais interessante que eu já escutei esse álbum. Seja nas músicas ali Na Baixa do Sapateiro ou Pra Ninguém, que tem aquela levada mais de bossa nova ali, mais suave, de samba canção, que essa apresentação delicada dele deixa muito legal. O timbre do violão fica muito legal, muito delicado e muito bem combinado com a voz do Caetano. Tudo com aquele calor, sabe? Aquela coisa acolhedora, convidativa e gostosa de escutar. E tudo pra mim assim vem naquela medida certa para ter aquela excelente experiência musical. E ainda quando você vai para as músicas desse álbum, que tem aquela pegada mais de timbalada baiana, tipo Os Passistas ou Onde o Rio é Mais Baiano, e até mesmo Navio Negreiro, em que o Clear MG mostra a voz e eventualmente o violão com muita delicadeza, junto com aquele contraste da percussão, que vem com aquela porrada de timbalada, sabe, com aquela coisa dinâmica. E a pancada que esses fones da Focal trazem aqui são realmente muito fodas. E a região aguda do Clear MG talvez seja um aspecto tonal que ele tenha ficado um pouco a desejar para o meu gosto, principalmente em extensão, sabe? Aquela coisa que traz aquela sensação maior de arejamento, de ter ar ali entre os instrumentos, de ter realmente aquela coisa mais abertona, tipo um HD800S ou o Hi-Fi Man Aria, que eu vou citar de novo aqui. Então eu acabei sentindo falta de brilhos ali mais abertos de prato de bateria, tipo aquele tch, sabe, que você escuta mais abertão. O Clear não é tão assim. O Clear antigo eu acho que tinha mais essa pegada, tinha mais essa extensão, só que isso acabava vindo a um custo. Então ele fica um fone um pouquinho mais nervoso. Mas de qualquer forma, são agudos absolutamente coerentes, com timbres também bem naturais e uma resolução que é excelente. Coisa que em relação ao Clear anterior deixa ele um fone muito mais fácil de ouvir por maiores quantidades de tempo, sem cansar, e acaba sendo no geral assim inofensivo e mais all-rounder para todos os gêneros.
E eu pude comparar o Clear MG com o HD800S lado a lado. E primeiramente, o HD800S tem um palco que é muito maior do que do Clear, sendo o Clear com uma apresentação mais frontal, sabe, mais na cara, próxima mesmo. E tecnicamente, claro, o posicionamento e separação de instrumentos do HD800S é bem superior ao do Clear MG, além da textura ali, a apresentação de detalhes do HD800S que também são notavelmente superiores. Tonalmente falando, para mim, os dois são boas interpretações de neutralidade, sendo que o Clear MG está num campo ali mais quente, mais acalorado para mim, e o HD800S está meio que no meio do caminho, sabe, aquela coisa temperatura ambiente com uma pitadinha de brilho a mais. E a apresentação do HD800S para mim é mais seca, mais rápida, sabe, aquela coisa mais resolutiva, e a do Clear MG é aquela coisa mais orgânica, aquela coisa mais musical mesmo, mais melodiosa. O Clear MG tem uma quantidade de graves um pouco maior do que o HD800S, mas ele tem um punch, ele tem uma dinâmica, uma extensão melhor, mais interessante. Então ele acaba sendo um fone um pouquinho mais temperado. E eu achei que os médios do Clear MG têm mais corpo e ele acaba apresentando vozes ali mais próximas e mais frontais que o HD800S, que tem elas ali com um pouquinho menos de peso e mais distantes. E os agudos do HD800S são mais para frente mesmo e tem mais resolução também do que do Clear MG, mostrando ali mais brilho, mais definição no detalhamento, sabe? Só que os dois têm boas quantidades de agudos, boas extensões, mas em quantidade ali o HD800S realmente tem mais mesmo. Vamos então concluir, gente. O Clear MG é mais um fone muito legal da Focal e sim, cara, a primeira coisa que chama atenção nele é realmente a qualidade, a escolha de materiais, sabe? É a maneira como o fone é apresentado. Então, quando você tira da caixa, você já tem aquela experiência. A case é muito boa, é muito bonita. O fone é muito bonita. A escolha de cores, quando eu abri, mostrei para minha mulher, né, ela falou, pô, isso aí parece um interior de uma Mercedes, cara. Falei, acho que é bem por aí. Então, realmente é um fone que começa, né, a experiência com ele começa pela qualidade construtiva, que faz jus ao patamar de preço dele, que eu sei que é bem alto, né, $1.500 é bastante grana. Em termos de som, eu acho que, claro, vai depender do que você ouve, de como você gosta de escutar. Eu acho que ele não é um fone que é interessante para quem está buscando ali qualidades técnicas maiores, né, tipo um palco mais expandido, mais detalhamento ali, aquela coisa mais assim, analítica, que talvez um HD800, um HD800S, um Hi-Fi Man Aria possa te atender melhor, até fones mais baratos, tipo o Edition XS da Hi-Fi Man, ou mesmo um Ananda, talvez tragam essa parte de forma mais interessante para quem busca isso. Só que eu acho que o Clear MG é um fone que traz uma experiência um pouco mais musical, sabe, um pouco mais acalorada. E de novo, né, junto com a experiência do fone, que é muito bem feito, de toda aquela qualidade ali que a Focal manda para você, unido a uma sonoridade um pouco mais quente, um pouco mais eufônica, eu acho que o Clear MG é para quem está procurando esse fone para você escutar a música ali de uma maneira mais, digamos, intimista, mais relaxada ali, sem se preocupar muito com questões técnicas, com uma sonoridade mais analítica, mas com uma sonoridade que tem médios muito bons, com timbres muito bonitos, muito delicados, mas que tem o restante do espectro também muito bem colocado e muito bem apresentado. Então, assim, certamente por tudo isso, eu gostei demais do Clear MG, eu acho ele um fone realmente sensacional. E ele é um fone, cara, daqueles que eu tenho aqui em casa bastante fone para analisar e tal, então eu quase nunca escuto o que é meu. E o Clear MG é aquele fone que você fica às vezes um tempo sem escutar e depois eu coloco e falo, porra, velho, como que eu passei tanto tempo sem escutar esse fone, sabe? E aí depois ficava mais um tempo, depois volta, nossa, pô, como que eu fiquei tanto tempo sem escutar esse fone? Porque ele traz essa experiência muito completa, sonora e muito agradável. Então é isso, gente. Essa foi minha visão sobre o Focal Clear MG. Quem curtiu, deixa o joinha. Quem tá gostando do trabalho, considera se inscrever aqui embaixo no canal. Um forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo e valeu!